22 de Reis. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedia e era filha de Adaias, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou e enviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram no povo, que o deem nas mãos dos que dirigem as obras e tenham ao seu cargo a casa do Senhor, para que pague aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedra lavada, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregar nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Euquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teu servo contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Euquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido essas palavras do livro da lei, rasgou seus versos, ordenou o rei a Euquias, o sacerdote, a Eucão, filho de Safã, a Icabor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Isaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porquanto grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Euquias, Aicão, Acabor, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salom, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o leu ao rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para que provocarem a minha ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acenderá ao rei de Judá, que vos enviou a consultar no Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se encheu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação, para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante a mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás escolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que ele trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei a resposta. Vamos parar por aqui. Senhor, esta é a tua palavra nesta manhã, Jesus. O Senhor possa se fazer presente nesse lugar, meu Deus, e possa fazer essa palavra encontrar um lugar de pouso no coração dos teus filhos. Assim como o Senhor, o teu Espírito me ministrou, ó Deus, lendo, ó Deus, assim como o Senhor tratou no meu interior, meu Deus, trate no coração dos teus filhos
nessa manhã. Amém. A fim de que cada um deles possa não só entender, meu Deus, a tua vontade, mas cada um que está aqui, meu Deus, possa levantar um altar de adoração na tua vida, a fim de que o nome do Senhor, meu Deus, seja pleno e a plenitude da tua vontade possa nos levar, ó Deus, numa atmosfera que nós ainda não dimensionamos no Senhor, porquanto a tua presença, ó Deus, nesta manhã possa nos constranger, meu Deus, em nome de Jesus nós te louvamos e te dizemos, meu Deus, fica à vontade nesse lugar, fica à vontade, porque o Senhor é livre. Aleluia. E a tua liberdade, Senhor, nos aprisiona, ó Deus, e nos faz parecer mais e mais com o Senhor. Amém. Nós te louvamos e te damos graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto, não sei se os irmãos já leram, esse relato aí de 2 Reis. O que aconteceu? O texto que nós acabamos de ler dá conta de que durante muitos anos Israel e o povo de Deus tiveram a experiência de perpassar pelo domínio de muitos reis. Muitos reis. É o tempo que a gente dá o nome da Era dos Reis. E como todo lugar, Israel também não foi diferente quanto à administração desses reis. Nós sabemos que existiam muitos reis, mas nós também sabemos que muitos reis foram reis reprovados diante de Deus durante esse processo de gestão do povo de Deus. Mas teve alguns reis que sobressaíram pela tua bondade e pelo fato de ter o coração alinhado com o coração de Deus e de alguma forma contribuíram para trazer sobre a vida do povo no seu tempo a presença, a experiência e a vivência do que, literalmente falando, seria viver conduzido não só pela força da sua psique, mas conduzido pela presença do Senhor. E dentre esses reis que se sobressaíram a isso, teve um moço chamado Josias. Josias foi um dos melhores reis levantado por Deus nos seus dias, que fez a diferença na história, a ponto de ser arrolado aqui no contexto das Escrituras. E o texto que nós acabamos de ler diz que esse moço chamado Josias, Deus a chamou ainda muito cedo. Ele tinha apenas 8 anos. Aí eu fui tentando entender assim, como que seria uma criança de 8 anos ser colocado como presidente da República. Vamos tirar o Jair Bolsonaro e vamos colocar uma criança de 8 anos para gerir e administrar um país desse tamanho. Como que seria isso? Né? O que essa criança de alguma forma poderia acrescentar, né? Tanto da vivência, no conhecimento, na experiência, quanto nas estratégias, né? No poder de negociação, para trazer um bem-estar comum, social para o povo. Eu fico tentando entender e eu confesso para os irmãos assim que eu, humanamente falando, eu não consigo ver muitas possibilidades, porque os velhos, estudados, catedráticos, né? Preparados, instruídos, não dão conta, quanto mais uma criança de 8 anos. Mas a Bíblia diz que com 8 anos Deus levantou esse rapazinho chamado Josias e colocou como rei. E o lindo disso tudo é que a Bíblia diz que esse menino de 8 anos, ele fez tudo que era reto perante Aleluia. o Senhor. Glória a Deus.
oitavo ano do seu reinado, ele reinou por 31 anos. No 18º ano do seu reinado, ele devia ter aproximadamente 18 com 8, dá quanto? 26. Ele devia ter aproximadamente 26 anos de idade. Quando ele tinha 26 anos de idade, ou seja, ele estava aí na gestão dele, né? Do 18º ano, veio no coração dele um desejo. Que desejo que veio no coração na condição de rei? Ele pegou o seu escrivão, um rapaz chamado Safã, e falou para Safã assim: Safã, eu preciso que você vá à casa do Senhor e procure Ilquias, o sumo sacerdote. E o que você vai fazer? Qual a ordem que eu estou te dando para você passar para Ilquias? Você vai, fala para Ilquias, que ele era o sumo sacerdote, o responsável pela casa do Senhor. Você vai falar para Ilquias assim: o rei mandou te falar que é para você pegar todo o dinheiro que os guardas receberam do povo à porta da casa do Senhor. Pega todo esse dinheiro e entrega na mão do responsável pela manutenção, né, pelo serviço de restauração da casa do Senhor, e fala para ele pegar esse dinheiro e pagar os carpinteiros, os pintores, os eletricistas, os pedreiros, e não só pagar os que trabalham e dão manutenção na casa, como também compra tudo que precisa ser trocado, madeira, pedra lavada, entrega para eles e fala assim: o rei mandou dar uma manutenção geral, fazer uma reforma na casa do Senhor. Safã sai e vai fazer o que o rei lhe havia dito. Procura o sumo sacerdote Ilquias e fala isso tudo. E Ilquias falou: missão dada, missão cumprida. Reúne os trabalhadores, dá para eles. E o interessante aqui, que o texto vai falar, que o rei não fez questão nem da prestação de conta, porque o povo estava com o coração tão em Deus, que o povo agia com honestidade. O rei falou: não preocupa com prestação de conta não, pega o dinheiro todo, entrega e fala para fazer o que tem que ser feito. Eu penso que esse dinheiro, ele ficava num lugar específico. Por quê? Porque diferentemente dos nossos dias, o dinheiro não era semelhante ao dinheiro que nós temos hoje. Hoje nós temos pelo menos 3, 4 tipos de dinheiro. A gente tem o dinheiro em papel, em espécie. A gente tem o dinheiro de plástico, que é um cartão de crédito, não é verdade? A gente tem o dinheiro eletrônico, que é o Pix, não é verdade? E a gente tem ainda, como se não bastasse ainda, a gente ainda tem ainda o dinheiro, que eles dão nome aí, no nosso dia aí, as criptomoedas, né? E esses meios de investimento. Mas nessa época não tinha essas coisas. Então, como que se traduzia as finanças nos dias do rei Josias? Provavelmente em moedas e artifícios de ouro, de prata, de cobre. Tudo era traduzido em metal precioso. E como era diferente dos nossos dias, eu penso que devia ter algum lugar na casa do Senhor que isso ia ser armazenado. O povo ia trazendo, os guardas recebiam na porta e colocavam isso no lugar. Pois bem, ao receber a ordem do rei, foram pegar o dinheiro para comprar as coisas que precisavam ser, porque tudo sofre desgastes. Com o tempo, tudo sofre desgaste. E tudo que sofre desgaste, em algum determinado momento da caminhada, precisa de receber um processo de restauração. Quando foram pegar o dinheiro para fazer a manutenção da casa do Senhor, no meio do dinheiro, ou do lugar onde o dinheiro estava guardado, encontraram um livro. Foram fazer alguma coisa e, mexendo no dinheiro, encontraram um livro. Pegaram o dinheiro,
passou para a mão de quem ia tocar a obra, e quem buscou dinheiro procurou o sumo sacerdote e falou: ó, sumo sacerdote Uquias, mexendo com o dinheiro aqui, nós achamos isso aqui, esse livro. Lembrando os irmãos também que essa condição do livro não é semelhante a esse que está na sua mão e que está na minha, impressozinho, bonitinho, pela gráfica, né? Não, nessa época, todos os relatos eles eram feitos e desenvolvidos, transcritos através de um pergaminho. Em alguns momentos, que a gente dá o nome de papiro, né? Especificamente falando aqui é do pergaminho. O pergaminho era uma pele onde eles escreviam e enrolavam. Um canuto onde eles abriam, estava lá relatado: acharam esse pergaminho, entregaram para Uquias. Uquias falou assim: Safã, porque o sumo sacerdote ele não tinha condições nenhuma, porque não sabia nem ler e nem escrever, assim como o rei também não sabia nem ler e nem escrever. Por isso que eles precisavam de um escrivão. Como eles não tinham condição de ter acesso ao conteúdo do pergaminho, Safã, nós encontramos isso aqui no meio do dinheiro. Safã falou: encontrou, deixa eu dar uma olhadinha. Pegou, leu. Pode deixar que eu vou entregar para o rei, porque o que está escrito aqui diz algumas coisas acerca da vontade de Deus. Volta para dar o relatório para Josias. Josias, assim como o Senhor me pediu, foi feito. A coisa já está em andamento na restauração. Só que deixa eu te falar uma coisa: no meio do dinheiro lá, encontraram um livro. E eu achei interessante, porque eu li, e eu queria que o senhor tomasse ciência do que está escrito nesse livro. O rei falou: ele abre o pergaminho, Safã, para o rei. Quando ele termina de ler, o rei põe a mão na cabeça. Senhor, tem misericórdia. E o texto diz que ele começou a rasgar as vestes. Assim como Safã termina de ler, ele começa a rasgar as vestes. O rei entra em desespero. Por quê? Porque todo mundo que tem o coração alinhado com Deus, ele sabe a hora que Deus está falando com ele. Ele desespera, ele rasga as suas vestes. Por quê? Porque rasgar as vestes fazia parte da cultura e da tradição judaica. Por quê? Porque todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus se sentia numa condição de ameaça, a primeira coisa que eles faziam é entrar no processo de humilhação. E como no processo de humilhação, eles rasgavam as suas vestes, as suas roupas. É por isso que no livro de Oséias fala assim: não rasgai as vossas vestes, mas sim os vossos corações. Como um processo de humilhação, o rei então rasga a roupa e pede misericórdia a Deus. E Deus vai e fala assim: Safã, vai você e Caías, vai falando o nome das pessoas que trabalhavam à volta dele. Eu preciso que você vai imediatamente e consulte o Senhor para mim. Naquela época, diferentemente dos nossos dias, Deus não se movia nem agia do jeito que move hoje. Por quê, irmãos? Porque nós, embora pequenos, limitados, depravados, humanos que somos, pequenos que somos, a grandeza de Deus é estabelecida no nosso interior. Então eu não preciso, você não precisa hoje se mover, porque se você entender isso e abrir o seu coração, Deus fala com você. Mas aquele povo naqueles dias não tinha esse nível de entendimento e nem de experiência que eu e você temos. Então Deus se movia de uma forma, quando não era de uma forma telefônica, a Bíblia diz que Deus escolhia
intermédio dessa pessoa, ele trazia o seu contexto. E nos dias de Josias, existia uma mulher que morava nas regiões baixas de Jerusalém, que chamava Uda. Deus falava por intermédio dessa mulher. Josias mandou eles, consulta o Senhor, ele vai atrás de Uda. Safã pega o pergaminho, vai na casa de Uda, procura Uda, chega lá. Uda, o rei mandou a gente procurar e mandou te perguntar se isso aqui procede. Ele abre o pergaminho e lê para Uda, pois é, a volta lá e avisa o homem que te mandou que o que está escrito aqui procede. Deus está chateado com essa geração e ele vai tratar de forma terrível. Por quê? Porque vocês viraram as costas para ele e ofereceram um sacrifício a outros deuses. Deus cirou e ele vai tratar de uma forma terrível com esse povo. Mas se avisa para o homem que te mandou que por causa da postura dele, na hora que ele teve conhecimento dos escritos desse livro, Deus vai poupar ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai poupar ele, por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. E Deus vai fazer toda a diferença. Mas avisa para ele que o povo não vai safar. Não vai safar. Deus vai tratar. Não precisa se abrir sua Bíblia. Os irmãos vão entender o raciocínio, o que aconteceu aqui. Amém. No livro de 1 Reis, no capítulo 13, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Quem que era esse homem? A Bíblia não fala quem que era, a Bíblia fala que era um homem de Deus. Veio lá de Betel ajudar um homem de Deus. E nessa época, quem era o rei não era Josias, era o rei de Jeroboão. Veio a Betel o homem de Jerusalém e foi direto de Jeroboão, que estava junto do altar para queimar incenso. Olha você ver como é que estava tudo errado aqui. Rei não tem nenhuma obrigação e nem legalidade e propriedade para queimar incenso diante de altar. Isso é coisa de sumo sacerdote. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Mas Jeroboão estava diante do altar queimando incenso. E saiu de Betel e foi lá em Jerusalém. Um homem pegou o rei fazendo isso aqui. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim te diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamaram contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O que aconteceu? Deus mandou o homem de Deus. Quem que era esse homem de Deus? Ele não sabe quem que era, não fala quem que é esse moço. Esse homem sai de Betel e vai para Jerusalém para dar um recado para o rei. Quando ele chega, o que o rei estava fazendo? Queimando incenso diante do altar. Esse homem vira para ele e fala assim: assim diz o Senhor, altar, altar. Altar, altar. Eis que vai nascer um da casa de Davi chamado Josias, e ele vai pegar vocês
e vai queimar, oferecer como sacrifício e vai queimar a ponto de virar cinza. Esse altar ele vai feder. Quando o homem de Deus fala isso para Jeroboão fala assim: segurança, prende esse homem aqui para mim. Porque o rei se sentiu afrontado. Quando ele levanta as mãos, a Bíblia diz que o braço dele seca. Esse homem desespera, o rei desesperou, porque ele levantou contra o homem de Deus. Imediatamente o braço ficou ressecado, ele não conseguia recolher. Jeroboão entra em desespero na hora que ele viu que Deus não estava brincando com ele, e clama. Nós vamos acabar de ler porque o texto é mais extenso. Ele vai e clama para o homem de Deus, pedindo para esse homem de Deus, pedir a Deus para ter misericórdia dele. A Bíblia diz que esse homem de Deus clama, ele ora a Deus e o braço dele volta ao normal. Mas o que me chama a atenção aqui é que desse texto do capítulo 13 ao capítulo 22 de 2 Reis, que nós estamos falando nessa manhã, tinha 400 anos. Há 400 anos antes de Josias sentir no coração o desejo de pedir para ir na casa do Senhor para restaurar, Deus já havia levantado um homem para intervir no reinado de Jeroboão e falar que iria sair da casa de Davi 400, imagina, entrando nessa porta dessa igreja, um homem de Deus falando assim: ó, vai vir um da casa de Davi, deixa eu falar para vocês, que ele vai mudar isso aqui tudo, 400 anos na frente. Deus levantou um homem para falar com propriedade, sentenciar uma situação de uma pessoa que nem existia no tempo. Passa-se 400 anos, chega, nasce o rapazinho, com 8 anos Deus chama, e no seu 18º ano de reinado, Deus vem e começa a trabalhar no coração dele, para ele fazer as mexidas, as reformas que precisavam. E nessa reforma ele descobre um livro. Que livro? O que tinha nesse livro? Nesse livro tinha o que nós acabamos de ler em 1 Reis capítulo 13. Os relatos de que um homem de Deus há 400 anos atrás lançou uma palavra de maldição para o povo de Israel acerca da postura e acerca da posição que eles estavam diante de Deus. O rei, quando leu aquilo, falando a respeito dele e sobre o povo que estava debaixo da legislação dele, ele desorientou. Ele desorientou. Pediu para Deus ter misericórdia. E Deus teve misericórdia, porque a mulher, a profetisa de Deus, falou para ele: o povo eu vou tratar, mas ele, porque teve essa postura, eu vou agir de misericórdia com ele. Eu vou agir de misericórdia com ele, eu vou trabalhar no coração dele. E talvez a casa dele vai ser salva, porque ele se posicionou no Senhor. Glória a Deus. Ele se posicionou no Senhor. Agora, o que levou a Deus se levantar com ira, se levantar com furor diante do povo? Duas coisas. O que fez Deus? O que moveu a Deus a entrar por esse caminho? Duas coisas. E eu quero chamar a atenção dessa manhã para essas duas coisas. O que? Virar as costas para ele e queimar ou oferecer sacrifício para outros deuses.
Irmãos, eu quero te falar nessa manhã, se tem uma pessoa aqui que não me negocia, não te negocia com nada e nem ninguém, é o Espírito Santo. Se tem alguém nessa manhã aqui, cuja presença nós estamos, pagou o preço que era muito alto por mim e por você, com o seu próprio sangue vertido na cruz, é a pessoa de Jesus, e porque Ele fez isso, Ele não me negocia e não te negocia com ninguém. É por isso que no capítulo 41 de Isaías, Deus falou para ele assim: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque eu, Senhor, sou contigo. Aleluia. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, aqueles que contendem contra ti, porque eu, Senhor, sou contigo. Porque Deus não me negocia e não te negocia com nada e nem ninguém. Glória a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, quando nós estamos no nosso momento de fragilidade, dificuldade e exposição, a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dorme. Os braços do Senhor, eles estão estendidos na direção da nossa vida, o tempo todo, da nossa casa, da nossa família, guardando, protegendo, para fazer cumprir e velar pela tua palavra. Glória a Deus. Mas Ele também não aceita os seus virarem as costas para Ele e queimar sacrifício, oferecer sacrifício ao alto Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se Ele vai com a gente até as últimas consequências, nós também precisamos ir com Ele até as últimas consequências. Sabe? Então não tem doença, não tem dificuldade financeira, não tem problema na família, não tem problema no trabalho, não tem problema na escola, não tem problema, irmãos, que pode nos separar do amor de Deus. Não tem nada e nem ninguém que pode roubar da minha vida e da sua vida o direito de Deus ser glorificado, porque Ele vai até onde precisar ir. Ele faz o que precisar fazer, pastor. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado diante da presença dEle, irmãos. Ele não resiste. Ele não resiste. O rei, quando ele entendeu isso, ele desesperou, porque ele falou: misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia de nós, porque a palavra era para aquela geração. Misericórdia, Senhor. Talvez ele fosse um rei irresponsável, igual tantos que passaram por tantos reinados sobre o povo de Jerusalém, não estava nem aí. Mas ele, quando ele teve essa informação, ele desesperou e ele rasgou as suas vestes, numa atitude de humilhação. Isso me preocupa, irmãos. Por quê? Porque a igreja está corrompida, pastor. A igreja está corrompida. A igreja está corrompida, as pessoas brigam com o marido dentro de casa, param de vir na igreja. As pessoas têm um problema financeiro, as pessoas param de vir na igreja. As pessoas têm um aniversário para ir, elas param de vir na igreja. As pessoas não querem compromisso com Deus, as pessoas não querem vida de santidade, as pessoas não querem pagar o preço que ainda precisa ser pago. Você levanta uma reunião de oração, não vem ninguém, cara. As pessoas não participam, a igreja está corrompida.
A igreja está fazendo jus do nome que ela recebeu, adulterada e prostituída. A igreja troca a presença de Deus por qualquer outra coisa que ela julga ser mais interessante. Isso me preocupa, pastor. Isso me preocupa. Isso entristece meu coração. E entristece meu coração porque, infelizmente, eu também faço parte dessa igreja. Eu também faço parte dessa igreja. As pessoas vêm para a igreja para buscar coisas que vai alimentar o ego, o prazer, sabe? É o trabalho novo, é o carro, é a casa. Porque Deus só se manifesta para mim, que Ele dá ao meu favor, é quando Ele me dá aquilo que eu quero. Mas quando Ele não pode fazer nada, Ele não serve. Ele não serve, aí é bobagem, aí é besteira, aí é perda de tempo. Sabe? Aí é desequilíbrio, é fanatismo. Mas Deus continua sendo, irmãos, o que Ele foi e vai continuar sendo o tempo todo fiel. Fiel, fiel. Fiel até diante das minhas infidelidades com Ele. Ele vai continuar sendo fiel, verdadeiro, porque Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele não mente, Ele não varia, como eu e você variamos às vezes. Sabe, Ele é, irmãos, e como se não bastasse, eu preciso de Deus, irmãos, até para abrir minha boca aqui nessa manhã, mas Ele não precisa de mim para nada, para nada, nada. Sabe, eu não sei o que você veio fazer aqui nessa manhã, eu não sei. Talvez você veio buscar uma coisa aqui e achou um livro. Talvez Deus te tirou da sua casa nessa manhã e te trouxe aqui para procurar a restauração que você precisava, mas você encontrou um livro aberto. E as informações que estão nesse livro dão conta de que nós precisamos consertar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus nessa manhã, sabe? Porque Deus, Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar misericórdia, sabe? Não tem nada, Deus não está preocupado com o meu dinheiro, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, irmãos. Deus está preocupado com o meu coração, com o seu coração, que precisa estar o tempo todo nas mãos deles. O tempo todo precisa andar nas mãos do Senhor. O tempo todo ele precisa estar nas mãos do Senhor. Ele é grande em perdoar. Depois que Safã volta na casa de Uda, trazendo o relatório da conversa com a profetisa Uda, o texto continua dizendo: então disse o sumo sacerdote Uquias, escrivão, então deu ordem ao rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém para se ajuntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. O que o rei fez? Ele mandou reunir todo mundo e foi para a casa do Senhor e pediu para que reunisse todo mundo, do maior ao menor. Eu quero todo mundo lá.
Isso não é convite, não, isso é uma ordem do rei. Eu quero todo mundo. E a Bíblia diz que chegou lá, ele virou para Safã e falou: Safã, lê para ele, lê para o povo o que está escrito no livro. Safã leu. E depois que ele terminou de ler, o rei virou para o povo e falou para o povo assim: vocês estão entendendo aí onde é que estão os problemas, onde é que estão as dificuldades? Por que as coisas não acontecem? Por causa disso. E nós precisamos mudar isso. E nós vamos começar mudando isso a partir de uma postura que eu já comecei lá quando eu tive ciência desses relatos, e agora eu quero trazer para vocês. Nós vamos fazer uma nova aliança com Deus. Todo mundo. Nós vamos fazer uma aliança com Deus. E diante dessa aliança, nós queremos que seja colocado o coração e a alma. Por que o coração e a alma? Porque a parte que é corrompida, estragada, minha e sua. Sabe como? O que não se estraga diante de Deus é o meu coração e a minha alma. Porque é desesperadamente corrupta. Não vale nada. Sabe? É o que me faz agir com segunda intenção e com motivação errada diante das coisas de Deus. Está dando tudo certo, maravilha. E quando está dando tudo errado, eu entro pelo caminho de querer fazer pirraça com Deus. Hoje eu não vou, hoje eu não quero. Sabe? Hoje eu não estou afim. Hoje eu não estou com saco, hoje eu não estou com paciência diante de Deus. Então o rei falou assim: eu preciso que vocês impetrem nessa aliança o coração e a alma. Porque eu não conheço. Porque eu não conheço. Mas Deus conhece, sonda esse quadrinho do coração. Juntou o povo, anuiu uma aliança de comum acordo com todo mundo. Então o rei ordenou o sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Olha que ponto que o povo chegou. O povo chegou a ornamentar a casa de Deus com utensílios que outrora eram usados na edificação de altares erigidos para glorificar Baal. Isso estava dentro da casa de Deus. Olha você ver como é que a coisa estava terrível. Olha como é que a coisa estava terrível. E o pior de tudo, pastor, é que quando eu fecho o olho, eu consigo ver essas coisas da igreja do século 21. Eu vejo coisas terríveis por aí. Eu vejo dentro da casa de Deus, nos nossos dias, um monte de coisa para glorificar o nome de Baal. O rei, eu some com tudo, tira tudo de dentro da igreja. E para os postes ídolos, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Jerusalém e ao redor de Jerusalém, como também os queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e todos os exércitos do céu. Também tirou da casa do Senhor os postes ídolos, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Você está entendendo? A profecia se cumpriu em 400 anos atrás. Altar. Vai vir um da casa de Davi que vai se levantar e vai pegar todos esses sacrifícios, todos esses postes ídolos,
e vai queimar e vai reduzir as cinzas. Deus trabalhou em Josias. Naqueles tempos, olha o que esse homem fez. O Senhor chamado Josias. Ele chegou numa situação de postura tão extrema com Deus. É por isso que eu falo, irmãos, se a gente levar Deus a sério e fazer com Deus o que precisa ser feito, Deus vai até as últimas consequências com a gente, pastor. O problema é que a gente não se posiciona com Deus do jeito que a gente precisa se posicionar. Porque, irmãos, o problema da igreja não é Lula, não é Jair Bolsonaro, não é político. O problema da igreja, o problema do Brasil é a igreja do Senhor tomar vergonha na cara, dobrar o joelho e clamar e profetizar que o Brasil se chamará e Yahvé chamar. O Senhor está aqui. Você imagina se a igreja hoje se juntasse todo mundo, dobrasse o joelho, colocasse a boca no pó e começasse a pedir perdão pelos pecados da nação. Você ia ver que Deus, irmãos, iria fazer uma revolução no país que nós moramos. O problema é que nós não fazemos. Esse moço chamado José, ele foi numa situação tão extrema com Deus. Por quê? Nos seus dias existiam profetas e profetisas movidos segundo a cultura, que glorificavam o nome de Baal, e tinham homens que apresentavam sacrifício a Baal com vidas. Tinha profeta nos dias de Josias que matava a criança e sacrificava essas crianças e oferecia ao deus Moloque, que então o nome Moloque, e fazia sacrifício para glorificar Baal. Ao longo desses 400 anos, fizeram muita coisa que entristeceu o coração de Deus. E Josias se posicionou de uma forma tão significativa diante de Deus, que depois que ele mudou as coisas na casa de Deus, ele reuniu Safã, Micaías. Bora! Onde nós vamos? Nós vamos no cemitério. Nós vamos no cemitério. Se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver. Nós vamos no cemitério. E a Bíblia diz que chegou no cemitério. O rei chegava dentro das tumbas. Quem que é esse? Quem está enterrado aqui? Ah, rei. Está enterrado aqui fulano de tal. Sacrificava as coisas a Baal, sacrificava, não desenterra e queima. E aqui? Ah, mesma coisa. Desenterra e queima os ossos. E aqui? Ele foi desenterrando todo mundo no cemitério, foi queimando, ele foi reduzindo tudo aquilo que trouxe indignação, tristeza no coração de Deus e reduziu a pó, a cinza. Juntou isso tudo, levou para Betel para se cumprir a profecia e separou as cinzas lá. E o texto diz que ele foi passando de tumba em tumba, desenterra e queima, desenterra e queima, desenterra e queima. E ele chegou numa determinada sepultura. Quem está enterrado aqui? Ah, Senhor, está enterrado aqui, não sabe, não conhece muito bem, não sabe muito bem quem que é, mas a gente sabe que ele era um homem de Deus, um mocinho, que foi lá nos dias de Jeroboão, saiu de Betel, foi lá em Jerusalém para trazer uma profecia, condenando o altar de Jeroboão. Era um mocinho que estava enterrado aqui, estava enterrado há 400 anos atrás. Era um homem de Deus, ele não sabe muito bem quem que é. O rei falou assim: esse aqui vocês podem preservar. Esse aqui vocês podem preservar. Não faz nada não. Esse aqui pode morar ele e a família dele. O resto, desenterre. Eu não quero mais nada que me comprometa e que comprometa o meu povo diante do Deus que eu sirvo. Ele foi até as últimas instâncias. Aquilo que a autoridade que existia
sobre a vida dele na condição de rei, podia fazer, ele foi até as últimas com Deus para glorificar o nome do Senhor, para trazer de volta para Jerusalém, ou para colocar de volta o povo de Jerusalém no centro da vontade de Deus. Irmãos, essa palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã é para falar para vocês que não há limite. Não tem limites para mim, para essa chegada a Deus. Não tem, pastor. Não tem limites para essa chegada a Deus. Sabe? Hoje, a igreja do século XXI está escassa de homens e mulheres intrépidas em Deus, dispostos a fazer loucura se preciso for. Sabe? Só que nós esquecemos que Deus também está com saudade, né, de voltar a usar a igreja dele como ele usava outrora, aonde ele era o Senhor, aonde ele ficava no centro, aonde ele podia usar quem ele quisesse usar, na hora que ele quisesse usar, falar o que precisava falar, mandar ir aonde precisava ir, sabe? Porque nós, com as nossas atitudes, às vezes colocamos ele para fora da igreja e ele deixa de ser Senhor nas nossas vidas. Então, a igreja precisa voltar a colocar Jesus no centro dela de novo. Sabe? O dia que Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu pude nitidamente ver o Espírito Santo falar comigo assim: eu conheço as suas obras. Glória a Deus. Eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz, eu sei o que você não faz. Eu sei. E olha, irmãos, que eu resolvi abdicar de muita coisa na minha vida, sabe, para fazer as coisas no nome do Senhor, para ajudar as pessoas, para ser um instrumento nas mãos de Deus, pastor. Às vezes eu sacrifico a minha casa, cara, minha esposa, meu filho, para fazer as coisas para Deus. Sabe, eu chego nos lugares que eu vou e as pessoas gostam de mim, as pessoas me recebem bem, as pessoas me tratam bem, as pessoas falam que eu fui instrumento de Deus para mudar a vida delas, irmãos. Eu olho para as pessoas, eu recebo a fala dessas pessoas, no primeiro momento a gente fica até satisfeito, mas eu sei, irmãos, que eu não sou essa pessoa toda que as pessoas acreditam que eu sou. Sabe? Eu sei que eu não sou essa pessoa toda que as pessoas olham para mim e falam que eu sou, nem. Porque talvez Deus não venha dessa mesma forma. Porque eu preciso mudar ainda muita coisa na minha vida, irmãos. Eu preciso melhorar muita coisa na minha vida ainda, irmãos. Sabe, eu ainda preciso deixar Deus fazer muita coisa, transformar, mexer em muita coisa, para mim ficar, porque eu ainda não fui com Deus até nas últimas instâncias, eu não fui, irmãos. Eu não fui. Sabe? Então, nessa manhã, queridos, nessa manhã, você veio buscar uma coisa e Deus te fez muito bem. E esse livro tem muita coisa ao seu respeito, que diz respeito a você. Esse livro dá conta de que muita coisa ainda precisa ser consertada, restaurada, sabe? Para a gente conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós ainda não experimentamos.
nos nossos dias. A minha oração é que se nós sejamos levantados nessa manhã como os remanescentes de Jesus na terra. Deus não precisa de muita gente, não, irmãos. Deus precisa de um homem segundo o coração dele. Eu só preciso de um homem segundo o coração dele. Sabe? Pessoas que conhecem o caminho do arrependimento e se humilham diante dele. Sabe, eu não sou isso não, Senhor. Eu não faço nada. E se você fechar o seu olho aí agora, você vai ver que você não tem feito nada diante de Deus. Para Deus, diante daquilo que Ele espera que a gente faça. Isso é que arrebenta com a gente, pastor. Isso é que arrebenta com a gente. Sabe? Isso é que estoura a gente por dentro, porque a gente acha que só porque andou um pouquinho é alguma coisa. Não é nada, irmãos, não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada, não é nada. Não é. Sabe? Que Jesus te abençoe nessa manhã. Continua guardando a sua vida. Que você possa pegar esse livro, colocar ele, fazer esse livro, o livro da sua cabeceira. Sabe? Aquele livro que todo dia você corre o olho nele. Para ele te lembrar que Deus está contando com você, que Deus está contando com sua casa, que Deus está contando com a sua vida. Sabe? E que ele vai vir. Já está às portas. E vai arrebentar com isso aqui. Só vai permanecer os que tiverem coragem de rasgar o coração. Porque ele vai tratar. Ele vai tratar. Sabe? Ele vai tratar. Nós que somos os sacerdotes, não precisa fazer o que Joel fala. Chorar entre o pórtico e o altar. Sabe? Entregar o coração. Que Jesus abençoe sua vida.